noite a todos. É com imensa alegria que eu estou hoje aqui nessa casa pela primeira vez para fazer esse estudo. Eu estava sempre vindo aqui o ano passado. Eu trouxe a Paula também o ano passado aqui, a Paula Guimarães, nossa amiga. E essa semana agora que passou, a nossa irmã nos convidou para vir aqui falar um pouquinho para vocês do Evangelho de Jesus. E como eu tenho feito um trabalho pelos caminhos da educação espírita, então hoje eu vou falar sobre esse trabalho que está sendo feito pela espiritualidade amiga, que sempre está nos intuindo para que a gente dê o nosso melhor. E eu vejo que essa casa tem homens de boa vontade, porque ontem eu observei no Face o trabalho que vocês vêm proporcionando às pessoas de rua, né, às pessoas que estão nas suas dificuldades. E é com muita gratidão que a gente tem que lembrar a Deus por esses momentos que a gente passa em ajudar, né? Então eu fico muito feliz por essa casa estar tomando esse porte, todos em um prol só da caridade e do amor. Então a gente vai falar hoje sobre pelos caminhos de educação, e a gente vai remontar lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta quem é o modelo e guia da nossa humanidade. E esse modelo e guia, como todos nós sabemos, é Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Ele que vem nos acompanhando a longas jornadas, as longas gerações, pedindo para que nós sigamos o seu roteiro, os seus ensinos, as suas parábolas que ele falava com tanta propriedade, com tanto amor. Então a gente hoje vai começar falando sobre o capítulo da perfeição, sede perfeitos. Então nessa parábola da sede perfeitos, a gente vai trabalhar aquela parábola que ele nos mostra do semeador, né? Daquele semeador que a gente vai ler agora. Pode passar a primeira? Então ele fala que essa... Alô? Que essa educação de sede perfeitos, ela vem através desse livrinho aqui, porque a gente vai buscar nas obras todinhas que a gente possa encontrar sobre essa educação tão falada de Jesus. Que essa educação é salvar para remir. Então os homens, todos os homens daquela época ouviam as parábolas, mas o significado dessa educação a gente vai encontrar nesse livro da Doreen Conte, que ela fala que educação é toda influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover sua autonomia, seu aprendizado moral e intelectual. Então aqui ele já está nos mostrando, né, que a educação não se trabalha sozinho, não se aprende nada sozinhos, que a convivência e as relações, que a boa convivência faz com que a gente aprendamos cada vez mais um com os outros, tanto encarnados quanto desencarnados. Tanto é que no mundo maior a gente vai ter um aprendizado com Cipriana, nós vamos ter o aprendizado com Camilo e com Pedro. Não sei se vocês já leram essa obra do André Luiz, No Mundo Maior. Então,
nós estamos sempre aprendendo um com os outros. E a gente vai se modificando, a gente vai nos tornando melhores, porque a cada passo da nossa caminhada é um passo de evolução. Diz Chico Xavier que a evolução só se dá pelo esforço próprio e pelas circunstâncias da vida. Então, esse esforço próprio é esforço quando nós adentramos a casa espírita e queremos partilhar esse movimento do ouvir, do perceber, do assimilar no nosso coração as coisas boas que são trazidas para nós. Nós não estamos aqui na brincadeira, nós estamos aqui para nos melhorar de alguma forma. Nós estamos aqui nesse aprendizado. Alguma coisa fez com que nós viéssemos hoje à casa para esse aprendizado, não é assim? Então, todos que a gente sai da nossa casa para vir aqui, nós estamos em busca de algo. E quando Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas lhe serão dadas por acréscimo de misericórdia. Ele está nos mostrando que quando nós buscamos, nós encontramos algo. E esse algo é valoroso para dentro de nós. É para o nosso crescimento, sempre moral e espiritual. A nossa fonte divina, a nossa fonte espiritual, ela é aquela luz imperecível. E essa que nós vamos trabalhar hoje. Então ele fala aqui também no livro Leon Denis, Depois da Morte, que a educação, todas as chagas morais são provenientes da educação da má educação, e que devemos reformulá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamo-nos à juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinando-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Então, quando a gente fala sobre educação, educação é salvar o indivíduo, salvar todos nós que estamos passando por determinadas situações que faz com que o homem velho, o homem que está lá no primitivismo dos seus instintos arraigados, esse homem passe a se modificar. Então é podando as nossas crianças, é educando as nossas crianças e os nossos jovens que teremos uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais igualitária, uma sociedade mais fortificada, mais transformada para o amor. Enquanto nós não fomentarmos essa educação do coração e nós trabalharmos só a inteligência do ser, instruindo o ser para cada vez mais ele conquistar e ser mais vitorioso nas suas condições financeiras, nós perderemos a nossa sociedade. A nossa sociedade estará falida, porque o amor tem que ser aquela dose que vamos colocando diariamente no coração da criança, do jovem e até do adulto que ainda está no estágio de ignorância. Porque essa criatura ainda não viu a Deus, não compreendeu os seus desígnios. Então, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, nós vamos prestar atenção agora nessa parábola. O que nós vamos encontrar no templo espírita para nossa edificação moral? O que nós vamos encontrar?
a iluminação das nossas almas. É isso que nós estamos precisando, da verdade. Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então essa verdade é todo conhecimento dado dentro do apostolado de Jesus, para iluminar as nossas consciências, fazer com que a gente cada vez mais tenha ânimo de mudar esse homem velho, arraigado ainda nesses instintos. Então, quando ele fala, dessa iluminação das almas, ele fala da educação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vivenciações, desses nossos defeitos e imperfeições que a gente leva por muito tempo para ser mudada. Então é tudo dentro dos nossos sentimentos e emoções. Quando nós começarmos a nos aprimorar espiritual e moralmente, nós seremos felizes, porque todos nós estamos condenados à felicidade. Nós não estamos passando na Terra para a fatalidade, mas para a felicidade. Se somos colocados aqui, é para que a gente possa redimir, arrepender e reparar as nossas faltas, os nossos débitos contraídos em vidas passadas ou até ontem mesmo. Então, quando nós começarmos a fazer uma anamnese dos nossos modos de pensar, das nossas adulterações dos nossos pensamentos, vivenciar melhor a nossa forma de ser e de viver, nós estaremos mudando o nosso rumo de vida. Nós estaremos aprimorando a parte espiritual e a parte moral. É difícil? É, porque nós ainda estamos caminhando com muita amargura no nosso coração. Nós estamos ainda caminhando pelas violências, nós estamos caminhando ainda sem o amadurecimento real. Então, quando Paulo fala: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e o Cristo te elevará, o que significa isso? Porque nós não estamos passando pela vida e percebendo a vida. Nós estamos vivendo a vida sem a percepção, sem a observação dos nossos atos, da nossa vivência, das nossas atitudes, as atitudes reais. Então, quando nós comermos o pão material que Paulo diz, que é o pão sólido, que é esse pão verdadeiro do Cristo, nós estaremos maduros, nós estaremos fortalecidos nesse Cristo. Aí diz aquela página lá do Pão Nosso: Cristo vive em nós, porque o Cristo está todos os dias nos chamando, nos convidando para fazer parte do seu banquete celestial, das suas intercessões espirituais, das suas formações. O Cristo não disse para nós que Ele mandaria o Consolador prometido, o Espírito da Verdade? Ele não falou que iria mandar para nós um curador. Ele falou que iria mandar um Consolador. E esse Consolador, Espírito da Verdade, é para fazer com que a gente seja transparente nas nossas atitudes, para que a gente não enferma mais, para que a gente consiga sair de dentro de nós mesmos e procurar a nossa cura real. E a nossa cura real está onde? Dentro do nosso psiquismo, do nosso coração. Ela não está na nossa matéria.
A nossa matéria é apenas a ilusão do nosso psiquismo. Quando esse psiquismo adoece, toda a matéria falece. Então esse Cristo Consolador quer que a gente retenha esses ensinos para que a gente não se perca nas enfermidades, que a gente busque a nossa cura real. No Livro dos Espíritos, ele fala a definição, o que se pode dar da definição moral. Então, a gente depois vai buscar sobre essa questão, É o proceder no bem, É a razão de tudo, é o proceder nas coisas que nós podemos fazer através da caridade, através da justiça e através do amor. Então, essas asas que Jesus fala, que é a justiça, a caridade e o amor fraternal, essa que é o preceito da nossa moral, da conduta moral, é o dever do homem de bem, é praticar a moral. E qual seria esse homem de bem que Jesus fala? No Evangelho, aquele homem benevolente, aquele homem caridoso, aquele homem fraterno, aquele homem que tem uma autoridade, mas a autoridade dele não se deixa arrastar pelas ilusões do mando. É aquele homem que não é vaidoso, que não se abstém, não é aquele homem que não é avarento, é aquele homem que distribui tudo que tem. Mais que a riqueza é importante para todos nós, mas nós somos apenas depositários dessa riqueza, dessa opulência que nós trazemos em nós. Mas essa riqueza é para ser dividida entre os nossos irmãos, é para ser construída algo de nobre, para enobrecer o nosso coração. Então a riqueza ela é para ser distributiva e não ficarmos amealhando as nossas riquezas, Então o homem, esse homem de bem, ele é indulgente com os outros homens, porque ele jamais julga sem saber o motivo. Ele não faz aos outros o que não gostaria que fizesse a ele. E esse homem de bem, Jesus vai falando no seu Evangelho várias coisas que esse homem de bem pode produzir para todos nós. Esse homem de bem, ele é caridoso ao extremo. Então, esse homem de bem, ele não julga, ele não aponta os dedos. Aí tem lá no Evangelho, quando ele fala, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Então, quando a gente começar a entender essa mensagem do homem de bem, do Evangelho, nós começaremos a nos educar, a fazer com o outro o que não gostaríamos que fizesse conosco de ruim, Desatrelarmos das nossas paixões, porque as paixões levam ao ciúme, à inveja. Essa paixão faz com que o homem se perca nos desvios e até cause morte, fatalidade com as suas paixões. Porque o homem, com as suas paixões, ele cria um instinto, e esse instinto ele pode assassinar alguém, como nós estamos vendo todo dia na mídia, as mulheres sendo mortas pelos homens, que conservam ainda o instinto de brutalidade, de vingança. Então tudo isso está no homem de bem que Jesus fala. E fala também sobre os bons espíritas. Para que a gente possa ser um bom espírita, devemos domar as nossas más inclinações. Que são essas más inclinações?
as nossas imperfeições, que temos todas dentro de nós, assim como o orgulho, que é um germe destrutivo, assim como o egoísmo, que nós queremos só para nós, queremos somente olhar o nosso umbigo, queremos somente ver o que precisamos e não o que o outro precisa. Então, bons espíritas são aqueles que comungam toda essa proposta infinita de Jesus. Então, nós vamos falar agora sobre essa semente das parábolas dos ensinos. Ele fala desse semeador. Quem é esse semeador? Jesus, né? E essa semente é quem? Essa semente é todos os ensinos que foram deixados por ele. Então ele fala que uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Então esses são aqueles que caíram na estrada e as aves os comeram. Por quê? Porque não estavam preparados ainda para ouvir a semente, ouvir as palavras do Mestre. Ouviram, mas ao mesmo tempo descreram. Queriam ver fenômenos e viram os fenômenos e depois desanimaram. São aqueles que ainda estão refratários às palavras do Mestre Jesus. Então ele falou nessa parábola: ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Porque quem tem ouvido para ouvir, assimila e coloca no seu coração, e ali as aves dos céus não farão ninhos. O que é essas aves dos céus, a não ser os nossos inimigos encarnados e desencarnados, que não querem ver o nosso progresso realizado na Terra, que querem afastar de nós as missões que temos. E lá no Livro dos Espíritos pergunta: qual a missão do homem encarnado sobre a Terra? A missão de instruir, de elevar, de ajudar a humanidade a progredir. Então, quando o homem é refratário a toda essa mudança que vai se dar no comportamento dele, ele foge porque ele não quer saber de mudanças. Então alguém vai chegar para ele e vai dizer: mas você é espírita, você não vai para o céu. E ele vai mudar a opinião dele. No mesmo momento ele vai descartar a doutrina espírita. É aquele companheiro: eu vou na casa espírita, e por que você vai na casa espírita? E esquecendo nós que somos individualizados, que temos que ter as nossas escolhas, que somos livres, que não somos atados a ninguém, e que devemos buscar o melhor para nós, aquele que nos traz melhores informações, melhores conhecimentos, para que a nossa alma cresça e transpareça para Deus. Então esse que caiu à margem do caminho são essas pessoas que ouvem os outros inimigos de fora, né? Essas aves que são os encarnados e desencarnados, que às vezes influem nos nossos pensamentos, e nós abandonamos a causa por qualquer motivo, abandonamos de ir na religião. Então esses são os primeiros que Jesus fala, que caíram à margem do caminho. Os segundos: outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Então esses que caíram nas pedras, como ele fala, são aqueles que estão preocupados com seu gozo, com seus prazeres mundanos, e ainda estão vivenciando na terra todos esses prazeres, e ainda não estão ligados nem maduros para conhecer a palavra e colocar no seu coração
e tentar a transformação. Esses são realmente o que caíram lá entre as pedras. Eles preferem mais a felicidade do mundo, como Jesus fala, que nós temos que ter ânimo para domar os nossos prazeres mundanos. E são esses que ainda preferem estar lá fora, fazendo tudo do mundo, menos trabalhar a sua parte moral e espiritual. O terceiro foram aqueles que caíram sobre os espinhos, né? E aquela parte que caiu sobre os espinhos, estes são os que ouviram e indo seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas, deleites da vida e o fruto não amadureceu. Então esses são aqueles que estão em todas as posições sociais, que estão abastados de fortuna, de dinheiro e não querem trocar esse modo de vida, essa posição social, pela mudança que se faz da doutrina. Porque quando nós conhecemos a doutrina espírita, que entendemos a sua profundidade, conhecemos esse Deus justo, maravilhoso, nós esquecemos o mundo lá fora, o mundo dos prazeres e da riqueza material. Nós vamos aos poucos nos libertando desses apegos. Então são esses que Jesus quis falar, que eram aqueles homens, né? Aqueles homens de vida, que tinham a palavra nos lábios, como os sacerdotes, mas não tinham amor no coração. Então esses se perderam no caminho. Mas aqueles outros que caiu numa terra boa, né, naquela terra fértil, que o coração estava pedindo para que aquela boa nova chegasse e preenchesse a sua vida, porque estava faltando algo, porque estava vazio de consolo, porque estava doente, estava enfermo. Então são esses que deu frutos, 80, 100. Então somos nós que somos os multiplicadores da doutrina espírita. Por que somos esses multiplicadores? Porque quando um amigo está com um problema em casa, quando um amigo está com um problema no trabalho, quando um irmão nosso está enfermo, ou alguém daqui também está doente, o que nós fazemos? Procuramos socorrê-los com palavras amigas, com muita fé no nosso coração, dedicando o nosso tempo para ouvir, dedicando o nosso tempo para fazer algo em prol daquela criatura. Então nós estamos, todos nós que ouvimos a palavra e não só retemos, mas distribuímos a palavra de consolo, de conforto, de alegria, porque ser espírita também é ser alegre, é ser feliz, é passar otimismo, é passar bondade. Então esse vai ser aquele multiplicador da doutrina espírita. Esse vai dar 10, vai dar 100, vai dar 1000 e não vai ter descanso. Porque somos médios 24 horas ao dia. Todos nós somos chamados, depois que estamos na casa espírita, que compreendemos esses desígnios de Deus. O que nós fazemos? Nós somos médios de transporte para levar o amigo aqui e ali, é buscar uma mudança, é limpar salão, é ajudar na sopa, é em tudo. Nós somos médiums 24 horas ao dia. Então já somos um multiplicador da doutrina espírita, já somos essa árvore que vai dar bons frutos. E já estamos também exemplificando no nosso lar a nossa bondade, o nosso exemplo, o nosso testemunho de fé. E aí na doutrina espírita,
dentro dos apostolados, nós vamos aprendendo que temos a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação. Então nós vamos colocando tudo isso dentro de nós, e quando alguém fala assim: ah, meu amigo morreu, nunca mais eu vou ver meu amigo, os mortos não voltam para falar. O que nós podemos dizer a esse amigo? Volta sim. É só ter a permissão de Deus que esse amigo vai voltar e vai dar uma resposta que você queira. Basta que você creia, porque os espíritos não morrem, eles estão vivos, pululando em todos os lugares, estão conosco no nosso coração, vivenciando a nossa vida. São aqueles que estão também nas obsessões, como aqueles amigos, aqueles afetos que nós temos. Então essa nossa visão é espiritual, né? Então Joana fala que nós temos que nos qualificar, humanizar e espiritizar. Dentro da doutrina espírita nós temos esse triângulo aqui, né? Então o que significa que Joana quis falar para nós sobre espiritizar, qualificar e humanizar? Espiritizar para que a gente estude todas as obras de Kardec, né? Os 5 livros de Kardec, para que a gente cada vez mais possa estudar em grupo, viver na boa convivência da casa espírita, nos humanizando. É sabendo que o outro está com dificuldade e nós ali podemos ajudar. Então é uma orquestra sinfônica tocando a mesma música dentro da casa espírita. É o respeito mútuo que nós temos que ter dentro da casa espírita. Não é fazer como Jesus falava lá no templo para aqueles homens de branco que oravam lá diante do paredão, né? Então nós temos que estar com a nossa túnica. Nós temos que, quando falarmos em público, assim como eu e como muitos, primeiro reconciliar com os nossos inimigos, antes de oferecermos a oferenda no altar. Porque quando nós ainda não reconciliamos lá atrás, Deus sabe de todas as dobrinhas do nosso coração. Ele nos conhece a fundo e mesmo assim Ele nos ama. Incondicionalmente, Jesus nos ama e sabe que nós somos frágeis, que somos criaturas ainda imperfeitas e imaturas, mas Ele quer o nosso bem, Ele quer sempre dar uma nova oportunidade para a gente reparar o nosso erro. Então, dentro da casa espírita, mais do que em todos os lugares, nós temos que reconciliarmos com os nossos irmãos do caminho. Porque aqui é a nossa casa de amor, é o nosso templo, e daqui para fora nós vamos mostrar o que aprendemos aqui na nossa prática diária, no nosso lar, na nossa vivência em comunidade, em sociedade. Fazer jus ao que aprendemos aqui, né? Então Jesus fala para todos nós. O que Jesus fala para nós? Se a sua justiça exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Que se a nossa justiça for uma justiça arbitrária, nós não entraremos no reino dos céus. Porque às vezes a nossa justiça puxa a sardinha mais para um lado do que para o outro. Jesus não faz isso. Se o outro tem a moeda
De um lado César e do outro, Jesus fala para aquele homem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E se nós falharmos nessa justiça, nós também não entraremos no reino dos céus. Esse reino, gente, que nós falamos que todos nós herdaremos, que vai ser a terra prometida, essa terra que vai haver a transição planetária, que já está havendo, de regeneração, nós teremos que voltar quantas vezes forem necessários para reparar até o último ceitil. Nós teremos que pagar. Então é melhor que a gente comece a retratarmos agora, a melhorarmos a nossa caminhada sem preconceitos, sem sistemas, sem comodidades, sem ociosidade, porque muitos de nós ainda somos indiferentes às palavras e ainda somos ociosos. É preferível eu ficar lá vendo a minha televisão, um dia de chuva, com frio, deitadinha, enrolada no cobertor, do que ir lá escutar uma palestra que vai aumentar o meu poder moral, que vai fazer com que eu levante a minha alma e crie ânimo para amanhã ser um novo dia, agradecendo a Deus. Então todas essas acomodações serão contadas da contabilidade da nossa vida, porque temos a oportunidade hoje de fazer o melhor, para nós e o melhor para aqueles que passam na viela da nossa vida. No livro Pão Nosso, ele fala sobre renovação necessária. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entram. Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Por que estou aqui? De onde vim e para onde vou? No Pão Nosso tem essa questão, né? E todos vamos nos perguntar: o que fizemos hoje de útil? Qual a missão que Deus me concedeu aqui na terra? Porque qualquer de nós tem missão aqui na terra a ser cumprida. O jardineiro, o pedreiro, todos têm missão. A missão de pai, a missão de mãe. E aí lá no Livro dos Espíritos pergunta-se qual a missão que lhe foi confiada à mãe, né? A mãe tem uma história muito grande de maternidade, de compromisso com seus filhos. Então essa missão é gloriosa e nós teremos que dar conta, como mães, que está chegando o Dia das Mães, dessa missão que nos foi confiada. É uma missão grandiosa, que todos nós temos uma missão aqui na terra a cumprir, seja ela qual for. A formiga tem uma missão. Aquela fonte que está lá no fundo, tirando as primeiras gotas de água, e lá na frente ela forma um grande rio, ela tem uma missão gloriosa. O sol tem uma missão gloriosa, mas nós achamos, quando acendemos uma vela, que essa vela tem uma missão. Ela tem sim. Quando falta a luz, ela tem a missão de clarear tudo aqui. Então, quando Jesus fala que quando nós acendemos a nossa luz, que ele diz assim: se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado. Mas se seus olhos forem treva, todo o seu corpo estará nas trevas da escuridão. Porque com nossos olhos nós adulteramos nossos pensamentos e ações.
Se Jesus, quando diz assim, cortai a sua mão se for motivo de escândalo, e os seus olhos também estejam cegos para verem a luz, porque os nossos olhos, o que eles fazem? Eles maculam os nossos pensamentos, adulteram os nossos pensamentos, porque nós olhamos, observamos e criticamos com os nossos olhos. Então os nossos olhos, eles têm que serem olhos benditos do Senhor. Olhos para verem as coisas boas nos outros, as qualidades e não os defeitos. Porque nós temos a mania de olhar e apreciar os defeitos dos outros. E as qualidades nós as escondemos. Então é com esses olhos que nós pecamos e adulteramos a nossa vida em comum, né? Então, ele fala sobre o arado no Pão Nosso também. Diz Emmanuel assim, acerca dos que seguem a Jesus. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando o seu arado da responsabilidade, da disciplina, na luta edificante, de modo a não prejudicar a terra de si mesmo. Ele fala em prejudicar a terra do outro? Não, né? Ele mostra esse arado como uma ferramenta pesada que o homem tem que fazer um esforço hércule para poder cavar essa terra para o plantio, para essa semente estar ali, para essa semente florescer. Só que esse arado é o nosso instrumento de trabalho aqui na terra. Então, quando Jesus fala sobre esse arado como essa ferramenta, ele está nos mostrando que nós temos todas as ferramentas em mãos. Só que uns abandonam essa ferramenta cheia de ferrugem, cheia de traças e não querem nem ligar para essa ferramenta. E outros pegam essa ferramenta de trabalho, esse arado, e começa a se lamuriar lá de trás quando ele não fazia nada. Que hoje ele está se esforçando muito, que hoje ele está trabalhando demais e ele começa a fazer o desgaste mental dessa ferramenta. E ele perde todo um produto e toda a produtividade daquele dia e de tempos em tempos. Porque ele se desgasta para reclamações. Então, quando ele fala para não olhar para trás, é para a gente deixar tudo que nos impede do crescimento para trás e andar para frente. Porque enquanto você estiver olhando para trás as coisas que você deixou sem fazer ou que você fez mal feita, você não consegue fazer acertadamente à frente. Então ele fala sobre esse arado e conta-se uma historinha no livro Contos e Contos, o semeador incompreendido. Que esse semeador, ele era um homem sábio, inteligente, falava bem e produzia muito sobre o evangelho, ajudava, mas ele estava sempre reclamando de quê? Ele reclamava que os irmãos sempre o decepcionavam, que os irmãos eram ingratos, que os irmãos não o compreendiam. E ele estava sempre reclamando. E um dia ele desencarnou. E aí, quando ele desencarnou, Jesus foi até ele, porque ele era um bom cristão, mas ele estava revoltado com aquele povo que tanto ele amava. E Jesus perguntou a ele: o que você buscou nesses homens? Eu estava buscando que eles me amassem. Jesus falou para eles: não, você teria que amá-los. Mas Jesus, eu fiz a minha parte. E aí Jesus falou para ele: o solo estava
à deriva, você estava espargindo as sementes sem adubar o solo, sem cultivar esse solo, sem botar o adubo, sem fortalecer, sem colocar uma terra fértil nesse solo. Então faltou a esse cristão o trabalho das necessidades humanas. Ele só jogava as sementes, mas ele não trabalhava a terra do coração dos homens. Tudo na vida tem que ser trabalhado, as necessidades de cada um. Então nós que somos esses semeadores, não só jogar semente a esmo, mas fazer com que essa semente produza, mas melhorando a terra que aramos, colocando o adubo certo, falando as palavras certas, dedicando àquele também que está nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas limitações, porque todos nós temos limitações. Então Jesus aproveita e fala sobre esse arado, e no livro Pontos e Contos também. O valor imperecível, nós temos esse valor imperecível em nós, mas buscamos sempre o valor que mais nos atrai, que é aquele que sempre a ferrugem corrói, que o ladrão vem e rouba, né? Então, nós estamos agora com uma situação muito grave dentro do país, mas nós temos que reforçar em nós o positivismo. Nós temos que questionar a nós o que estamos fazendo para melhorar a nossa sociedade. Se estamos sendo anônimos, se nós estamos em cima do muro, se queremos com certeza continuar com a situação que nós estamos vivenciando e vivendo, não nos acomodarmos a essas situações, porque lá está acontecendo as mortes, mas aqui também pode acontecer as mortes. Será que nós estamos trabalhando esses valores imperecíveis no nosso coração? Será que nós estamos ainda sendo esses acomodados em questão? Então, quando Jesus fala sobre esse valor imperecível, é para que o homem trabalhe dentro dele todas as virtudes e passe a trabalhar para os outros também essas virtudes, para melhorar a condição da nossa sociedade. Porque se nós só ficarmos reclamando da sociedade sem dar o primeiro passo, nós seremos coniventes com os erros, conivente com aquilo que estamos colocando lá para nos governar e administrar o nosso país. Então vamos pensar juntos, porque o pensamento tem força, e o pensamento ele é levado para todas as camadas quando nós pensamos no bem. São levados, assim como os espíritos manipulam todas as forças da natureza, os nossos pensamentos também serão um feixe de luz para modificar a nossa sociedade atual. Tá? Nesse livro Educação do Espírito fala sobre a vontade e o livre-arbítrio. A vontade é que move, né? Ela é uma mola propulsora. A vontade de ser melhor, a vontade de servir, a vontade de crescer em algo, em ter um foco, em ter uma determinação. Tudo é a nossa vontade. Se eu pensar assim, eu quero um emprego, mas eu fico sentada no sofá e não me levanto do sofá para procurar um emprego, essa minha vontade vai atuar sobre esse emprego? Esse emprego vai vir até mim? Não. Então eu tenho que fazer o esforço de dentro para fora
e buscar essa força de vontade, porque só ela vai fazer com que eu consiga o emprego. E agora nós vamos falar sobre as enfermidades, o criminoso que está dentro desse contexto. Nós matamos o criminoso ou nós acabamos com o crime? Nós acabamos com as enfermidades ou exterminamos o doente? Então, é para se pensar que nós temos que tratar o doente, não é? E o doente está na nossa sociedade. Então, essa sociedade doente, enferma, tem que ser tratada. Não é os criminosos que nós temos que colocar na forca e nem matar esse criminoso, mas temos que fazer com que esse criminoso volte à sociedade para se engrandecer novamente. Porque quem sabe esse criminoso lá atrás, como nós não sabemos das vidas de nenhum de nós, cada um sabe das suas particularidades, aquele criminoso não teve pai, não teve mãe, foi jogado numa lixeira, depois foi colocado num abrigo, depois aos 18 anos ele foi mandado embora do abrigo, não tinha onde comer, aonde se abastecer, aonde se vestir, aonde se calçar, e nós matamos esse criminoso. Então o que Jesus pede para todos nós? Perdoai aos inimigos e aos criminosos. Amai. Amai esses criminosos. Faça o bem àqueles que nos perseguem e nos caluniam. Não é a mensagem de Jesus para todos nós? Então, quando nós pensarmos naquele criminoso, nós pensaremos com amor o que foi feito dessa criatura para que ela hoje tirasse a vida de outra criatura. A gente levar o nosso pensamento a Deus em oração, pedindo para que aquela criatura se restabeleça dos seus erros, que ela possa pensar em tudo que ela fez e que ela modifique os seus atos, as suas atitudes, as suas ações. Então, os nossos pensamentos à noite, no momento que a gente lembrar de um criminoso, nós coloquemos ele como um enfermo, um doente da alma, que não precisa de remédio, mas que precisa de Deus. Porque somente Deus fará a sua justiça. A justiça não falha. A justiça humana, ela é ainda corrupta, mas a justiça de Deus é incorruptível. A justiça de Deus é aquela que move céus para que o homem se conserte, se restabeleça, reúna forças de novo e agradeça mais um dia de oportunidade para que ele possa se transformar. Então é renovando, como Paulo fala, renovai-vos pela transformação das vossas mentes, porque somente através das nossas mentes seremos homens vivificados no Cristo. Somente através da nossa mente faremos homens melhores e uma sociedade mais justa. Então, vou passar a última. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho fala sobre estudar a si mesmo. Ele fala sobre estudar a si mesmo, é a arte mais difícil, porque a gente consegue camuflar os nossos erros, os nossos desacertos, as nossas imperfeições, nós camuflando, vestindo máscaras. Uma hora eu coloco a máscara que eu quero colocar de acordo com as circunstâncias. E eu me escondo através daquela máscara.
no meu trabalho, em casa, na sociedade. Em casa, principalmente, eu boto a pior máscara que tenho para tratar os meus adversários que vieram na minha casa, para que eu trabalhasse a minha paciência, a minha tolerância, o meu amor, o meu afeto. E ali eu descarrego toda a minha ira, e ali eu descarrego toda a minha impaciência. Mas e ali naquele cadinho do meu lar, naquela célula, é que eu tenho que fazer o melhor, é que eu tenho que tirar essa máscara e fazer o melhor que eu puder pela minha família espiritual que foi colocada ali, para que eu acertasse com essa família. Então, quando ele fala que é difícil a gente vivenciar o que é nosso, as nossas particularidades, é difícil a gente reverter a situação de uma hora para outra. E aí Jesus fala: sede perfeitos assim como o Pai Celestial o é. Mas essa perfeição nós não vamos conseguir em absoluto, mas relativa. Mas nós estamos aqui hoje buscando essa perfeição. Com certeza as nossas consciências sairão mais iluminadas, mais fortificadas nesse Cristo, porque estamos aqui buscando. Buscais e achareis, batei e a porta abro-se-vos-á. Então, quando a gente bate, a porta abre. E nós estamos buscando algo para a nossa vida, para a nossa melhoria, seja das nossas enfermidades morais, enfermidades materiais ou enfermidades kármicas. Então é necessário que a gente desperte, como Paulo fala: desperte tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te levantará. E se nós estamos ainda mortos em vida, vamos acordar, vamos despertar para uma nova era de razão, de raciocínio, de fé raciocinada, porque a fé sem razão, ela é morta por si mesmo, e essa fé, ela tem que ser operante, ela não pode ficar estagnada, parada, ela tem que ser trabalhada, porque fé é conhecimento, e quando nós temos o conhecimento, nós queremos atingir a luz, é aproveitando essa fé nas obras. Então vamos trabalhar com afinco, vamos ajudar os nossos irmãos da casa, da sociedade, do trabalho, da família, para que a gente possa viver melhor. Que Jesus nos abençoe.